Oi, tudo bom, gente? Nossa, eu tô me tornando a mulher das lives. É tanta live que a gente fica até, né, até confusa com tanta live, mas estamos aqui. Boa tarde para todo mundo. Eu tô aqui com o meu chazinho de hortelã delicioso, com uma lasquinha de gengibre, tá? Ontem eu tomei café depois que eu estive com vocês. Hoje eu vou de chazinho, porque hoje a minha jornada é longa, que eu preciso estar com a voz boa, né? Tem o programa, o Vanice Responde à noite, vai ser muito legal o programa hoje. Mas, enfim, tô vendo que a galerinha é fiel, né? Que bom ver vocês aqui, gente. Então, a Karina tá tomando um cafezinho, eu tô tomando meu chazinho de hortelã, né? Mas o mais importante é a gente tomar esse chá, esse café juntinhos, tá aqui, né? E hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal, né? Porém, engraçado que ontem eu já acabei adiantando muito da live de hoje, mas assim, eu vou abordar até sobre um outro aspecto, né? Porque o Feng Shui tem isso também, é uma coisa muito rica, né? Dá pra gente... Nossa, você consegue falar horas sobre a mesma coisa, né? Mas, olha, gente, eu pedi desculpa que... aqui tem essa questão, né? O moço passa recolhendo o lixo, faz essa benfeitoria pra gente, é sempre nesse horário. Então tem umas vozes diferentes, assim, né? Mas tá tudo certo. Então o nosso tema de hoje é super importante, porque a gente vai falar como a sua casa recebe quem chega. Como a sua casa recebe quem chega. E eu já vou adiantando que tem casa que abraça, né? Que a minha tela aqui é pequenininha, mas pensa assim numa casa com os bracinhos bem abertos, ai, vinde a mim, né? E tem casa que faz assim, né? Conta pra mim, vocês já foram em casa que faz assim? E olha, às vezes tem coisa que não é nem dizer, por exemplo, que o dono daquela casa, a pessoa que mora naquela casa não te quer lá, tá? Não. São sempre os efeitos. Quem é que lembra da palavra? Escreve aí para mim. O que a gente muitas vezes dá de cara com efeitos, o quê? Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa a escrever a palavra. Tem gente que tá falando que dá até vontade de sair correndo, né? É igual quando você telefona para alguém e a pessoa fala um alô, que você fala assim, nossa, o que eu faço? Desligo, continuo, né? A pessoa fala assim, alô, né? É uma coisa assim muito punk demais, né? Bom, ninguém falou a minha palavrinha aí, mas eu vou falar, são os efeitos subliminares, gente. Ontem eu até insisti muito, o Feng Shui trabalha muito com essa ideia do subliminar. Vanice, o que é uma coisa subliminar? É alguma coisa que tá ali, tá? Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas tem até uma questão de cores que tem um efeito subliminar. Vou falar uma boa tarde muito especial para a doutora Adriana Vilela, que é uma amiga minha muito querida, a gente tem uma história junto, né, Adriana? Essa pessoa é fantástica, dentista, professora e uma terapeuta maravilhosa também. Obrigada, viu, Adriana, por você estar aqui. Então... E cor subliminar, gente, com efeito subliminar, tem algumas coisas que são clássicas, né? Como, por exemplo, aquela lanchonete do M, né? Que todo mundo conhece, o Mac. Eles trabalham muito desde o princípio com um jogo
de cores, o amarelo e o vermelho. E existe uma explicação para isso, né? Como é ali, tem isso falando em tempos normais, tá? Que as pessoas comem no local, tal. Essa lanchonete, Adriana, essa lanchonete, ela tem, vamos dizer assim, até preços mais populares, né? E conta muito com o giro de pessoas. Então, ali tem duas cores que mexem com a tua mente, tá? A primeira é o amarelo. O amarelo é uma cor que desperta vários sentidos nossos. Você começa... na verdade, ele é um ativador mental, né? Tanto que é a cor que você usa no semáforo, faroleira, não sei como é que você chama aí na tua região, sinal, né? Sinal, sinaleira, farol, tudo isso. Aqui em São Paulo o pessoal fala mais farol. Semáforo, né? Que é o nome clássico. A cor da atenção é o amarelo, né? Tá. Então, quando você entra lá no MEC e a cor amarela que está em determinados lugares faz um efeito subliminar na sua mente e você começa a sentir muito mais o cheiro da batata frita, do hambúrguer e aquelas fotos, aquilo mexe muito com você, como se aguçasse o seu apetite, tá? Sua vontade de comer. Né? E aí quando você chega lá na boca do caixa, você ia comprar só uma coisinha, duas, mas aí você resolve pegar a sobremesa com a cobertura dupla, com não sei o que, não sei o que. Eu tô falando assim, parece que eu sou consumidora voraz da rede, eu não sou. Mas eu sei que é isso que acontece, né? E, enfim... Aí depois você pega a sua bandeja tal e vai sentar num determinado lugar. Ali já você tem uma predominância da cor vermelha, porque você já comprou, já gastou o seu rico dinheirinho e agora eles querem mais é que você coma aí, ó, pega a estrada, sabe? Então o vermelho faz você sair logo, né? Então são duas cores que mexem bastante com a mente da gente e, enfim, então é só para falar um pouquinho do que é um efeito subliminar, né? A doutora Adriana encheu aí de hambúrguer, batatinha, até parece que ela é muito fã, nem é muito, né? Ela é toda natureba, assim, mas ela é taurina como eu, e nós taurinos põe o pé na jaca. Eu sei disso, eu assumo totalmente o meu lado comilão, né? Eu também sou bem natureba, mas de vez em quando dá vontade de comer junk food mesmo, assim, né? Vegano, né? Ou vegetariano. E eu vi que a minha amiga, minha querida Priscila Batista tá aí também. A Pri tem uma hamburgueria, né, Pri? Em Miami. Sua hamburgueria tem uma opção para vegetarianos, assim, com cogumelo, outra coisa. Isso é super importante também, né? Mas então, bom, então esses efeitos subliminares a gente não tá nem se tocando, mas eles estão agindo na nossa mente, sabe? E muita coisa que acontece no Feng Shui não é intencional, como essa questão das cores usadas no MEC, tá? Não é intencional. Muitas vezes a pessoa faz aquilo até porque ela não sabe ou porque ela acha que ela não tem uma outra opção e aquilo não é bom, tá? Como é que é, Vanice? É efeito subliminar, é a tua segunda palavra, a última palavra da frase, tá? Subliminar, é isso mesmo. Pois é. E às vezes a gente tem coisas na nossa casa, eu vou até falar de uma coisa clássica, né? Que é muito comum isso quando a gente faz projetos em apartamentos, principalmente agora, que eu não sei porquê, tem uma determinada planta de apartamento, o layout, né, a distribuição,
que quando a pessoa abre a porta, que você olha para dentro do apartamento, você dá de cara com um sofá de costas para você. Porque tem ali uma configuração que na frente do sofá tem uma parede, onde supostamente vai ter todo o conjunto ali ligado à TV e tal, né? Aquele famoso painel. E aí o sofá onde as pessoas sentam tá de costas para a porta. E muitas vezes a pessoa vai lá cheia de amor para abrir a porta para uma visita, mas quando a visita olha para dentro da sala, alguma coisa faz assim nela e ela fala assim: ai não, obrigada, não vou nem entrar, tô super com pressa, tal, só vim fazer isso, fazer aquilo. E você fala: caramba, o que aconteceu, né? É o sofá que dá as costas. Então, é super, super importante saber de alguns detalhes, né? Mas assim, eu tô falando tudo isso, tô vendo que entrou uma galera, Paty, minha nova mentorada, Nelma, Laís, Thaís, Castro, sejam bem-vindas. Eu acho que a nossa salinha tá ficando bem cheia, então eu vou começar. Antes da gente entrar exatamente, da gente ter uma visão de dentro da casa propriamente dita, do apartamento, vamos falar no que está antes disso, né? Muito bem, se você mora numa casa, preocupe-se também com tudo que te diz respeito, que diz respeito à tua casa, desde a calçada, sabe? A calçada que te pertence, o portão da sua casa, a sua garagem, a fachada da sua casa. Tudo isso é super importante, gente. Assim como se você mora num apartamento e muitas vezes o nosso prédio não ajuda, né? A entrada do prédio tem algumas coisas que te incomodam e isso com certeza também te afeta, claro. Mas muitas vezes você não sabe, não tem como você mudar uma coisa na entrada do teu prédio. Ou até tem, se você, por exemplo, puder fazer parte de alguma comissão, alguém lá ligado ao síndico, enfim, se você tiver alguma influência no seu prédio, você pode mobilizar as pessoas para colocar, sei lá, uma planta bonita, um estofado, uma arte, alguma coisa assim que deixe aquela entrada mais bonita ou mais acolhedora, né? Até porque muitas vezes no mundo atual a gente recebe alguém nessa entrada do prédio, né? Por questão de segurança, alguma coisa. Agora mesmo está acontecendo muito isso com os deliveries da vida, né? Mas se nada você puder fazer, vamos indo para cima. Então, assim, começa pensando no seu hall do andar, né? Se você mora num apartamento que é um apartamento só no andar, ótimo, você pode fazer e acontecer com o seu hall, ele passa até a integrar a sua casa de uma certa forma. Mas se você compartilha esse teu hall com outra pessoa ou com outras pessoas, aí já muda um pouco de figura, né? Tem inclusive condomínios que proíbem ter algumas coisas como plantas, sininhos e não sei o que, e aí você tem que seguir as normas, né? E, enfim, tudo isso é muito importante também. Mas, vamos supor que você more numa casa, tá? Então, eu gosto muito de falar sobre casa, porque quando a gente faz um atendimento presencial para fazer um projeto de Feng Shui, a gente já começa a prestar muita atenção. Se você está usando um Waze, por exemplo, e você vê que falta, sei lá, 2 quilômetros para você chegar na casa da pessoa, você já começa a prestar mais atenção ainda no que tem no entorno da casa dela. Tipo, tem cemitério, hospital,
clínicas, clínica veterinária, açougue, que são coisas que têm energia de sangue, né? O Feng Shui não gosta disso. Então isso é uma coisa que a gente vai falar numa outra live especificamente, tá? Mas você já começa a prestar atenção. Quanto mais pertinho da casa da pessoa, mais aí a gente já começa a anotar. Tipo, na rua da pessoa tem um hospital, tem uma delegacia de polícia, que existem alguns locais que comprometem muito a energia da casa, né, do apartamento, enfim, de quem estiver morando ali, já há 8 quarteirões. Claro que uma coisa que está a 8 quarteirões compromete de um jeito, o que está a 3 quarteirões de outro jeito, o que está a 100 metros da sua casa é muito pior. Então, quanto mais perto da gente, o negócio vai pegando mais. Correto? Então, tudo isso é super importante, a gente vai falar disso numa outra live, mas aí eu cheguei na casa da pessoa. Gente, aquela coisa da primeira impressão, a primeira fotografia, sabe? Nem que não precise de nenhum aparelho, nada, é aquela coisa que você bate o olhar, aquela imagem vai impactar, tá? Positivamente ou não, certo? Então, por exemplo, se eu chego num lugar, vamos supor que seja um sobrado. Nesse sobrado, isso acontece muitas vezes, eu vejo quando eu ando aqui perto da minha casa. Por exemplo, a pessoa fez uma obra faz anos, ela reformou aquilo. Aí sobrou um monte de coisa, sobrou lata de tinta, pisos. Até assim, ela já tem uma reserva, mas aquilo é o excedente da reserva, tá? Muito bem. O que ela faz com aquilo? Ela pega e deixa tudo na frente da casa dela, né? Onde tem a entrada para o carro. Então você chega e já vê aquele cenário. Olha, tem gente que coloca móvel, que não sabe o que fazer com móvel, sofá, aí fica aquele negócio ali só juntando más energias e também comprometendo essa visão de quem chega, né? De fato, isso não é nada receptivo, tá? Não é mesmo. Então, a primeira coisa, isso é tralha. É tralha na medida em que não vai te servir para nada. Então, dá um jeito de doar. Tem muita gente que aceita esse tipo de material, né? Comunidades carentes, pessoas que cuidam de animais, que estão sempre fazendo reformas, né? Para caber mais animaizinhos, fazem baias, tal. Tem jeito, é só procura pela internet, pergunta no Facebook, para a vizinha, no grupo de WhatsApp da família. Uma hora você encontra alguém que precise dessas coisas, que de fato vá usar essas coisas, tá? Bom, outra coisa que chama muito a nossa atenção, e tudo isso, quando você está fazendo uma consultoria, você está ali com um bloquinho na mão e está anotando tudo, certo? Porque depois você vai ter que falar com aquela pessoa, porque isso entra para o projeto, faz parte do projeto. Tá. Eu pelo menos, né, como sou numeróloga, a Érica também, a primeira coisa que a gente vai bater o olho é no número da casa. E aí a gente vai entrar numa questão que não dá para a gente se aprofundar hoje, né? Óbvio que na numerologia, aquele número vai ter uma determinada vibração que até já me conta se isso está colaborando para a situação que aquela família está enfrentando no presente. É uma casa que somam 4, que somam 7, que somam 9. São números mais desafiadores mesmo, né? Então, eu preciso, quando vou fazer a visita, saber do que está acontecendo com aquela família, ou seja, família ou mesmo que seja um morador que more sozinho,
que é que está acontecendo ali, por que que aquela pessoa me chamou para fazer uma consultoria, não é? E tudo isso eu já vou anotando, porque vai ser parte integrante e super importante do projeto que eu vou fazer. Tá. Aí eu olho e vejo, por exemplo, o número, segundo a numerologia, pode estar de fato comprometendo aquele momento, pode, assim, do ponto de vista da numerologia, pode não ser um número que esteja atrapalhando, mas a forma como aquele número está sendo apresentado tem muito a ver com o Feng Shui. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Hoje, às 19 horas, tá? Eu vou fazer um programa que eu só vou falar sobre combinações numéricas, como 11-11, 11-22, 13-13. Hoje à noite, tá? Agora eu tô falando de Feng Shui, beleza? Então, tá, Lili? Te espero à noite, 19 horas. Inclusive, pretendo transmitir pelo Instagram também, porque esse programa ele é do YouTube, é o Vanice Responde, né? Toda quinta-feira, às 19 horas, a gente tem esse programa, tá? Bom, o que um Feng Shui tem a ver com o número da casa? Pelo seguinte, gente, eu tô cansada de ver apartamento, é bem incomum isso, mas casa é muito comum. A pessoa, por exemplo, te dá o número da casa dela. Vamos supor que seja 368. 368 é até um número bom. Dá 9 com 8, 17. Pô, caramba, é o número 8. Pelo menos para a parte financeira material é boa. Aí eu tô procurando a casa da mulher e não acho. Do 342 já passa para o 380 e qualquer coisa. E cadê a casa dela? Aí tem uma casa ali no meio. Aí você toca a campainha e tal, e vem a pessoa e fala: eu não estava achando sua casa, não vi o número. Não tem. Olha só. Não tem número. Não tem, tinha, mas aí pintou, e aí eu tirei, não coloquei, não tem. Olha, isso já é uma coisa super importante para você começar a olhar hoje, tá? Mesmo que você não entenda muito da vibração numerológica da casa, mas assim, aspecto, forma, como é que tá o teu número. Não tem, já é uma coisa que pega bastante. Tem que ter, vou falar por quê. Tem, mas tá faltando um número, que nem no caso lá do 368, não tinha justamente o 6 do meio. Então caiu, eu não achei igual, aí fica aquela coisa horrível, né? Um número aqui, uma falha, e o outro número aqui. Tá, ou então tem, mas tá assim no bico do corvo, sabe? Tudo descascado, feio. Olha, isso daí, tá? É uma coisa muito ruim. Por quê? Porque nenhuma boa energia gosta. Olha, vocês podem até anotar isso. Nenhuma boa energia, nenhum bom chi gosta de coisa quebrada, estragada, desarrumada, que mais? Descascada. Não gosta, tá? E tem uma coisa super importante. A entrada da sua casa, que no caso de um apartamento, é a primeira visão que eu tenho quando eu desço do elevador, é o rosto da sua casa. Lembra que ontem eu falei que a porta é a boca? Então, as janelas são os olhos, né? E o número, tá? O número, gente, é a carteira de identidade da tua casa. É o RG dela, tá? É
identificação da sua casa, identidade dela. Se ela não tem número, ela não está identificada. Ela está fora da régua, digamos assim, né? E isso não é bom, tá? Deixa eu falar uma coisa, quem está dizendo que a internet está travando, sai e entra de novo, porque aqui a internet tem um ótimo sinal, né? Mas como tem muita gente fazendo live e tal, às vezes oscila um pouquinho, né? Eu tô aqui falando com vocês e estou dando umas bicadinhas no meu chá de hortelã com gengibre. Quem é que tá tomando um cafezinho aí? Ó, a Tati e mais alguém que eu vi perguntou o seguinte: eu tô com 2 identificações na casa, né? Ou seja, tem muita gente que tem isso, tem o número antigo e o número novo, tá? Ó, isso é viável por um determinado tempo. Às vezes a própria prefeitura te dá o número novo e fica confuso para o correio e tal. Então, durante, sei lá, 6 meses, alguma coisa assim, você deixa os 2 números. Depois, você tem que eliminar o número antigo, porque é a mesma coisa, gente, que uma pessoa ter 2 CPFs, 2 números de RG, tá? Confunde a energia. Então, tenha um número só. Mesmo que você precise ter os 2 por um determinado tempo, abrevia isso aí ao máximo, sabe? Avisa, dá um jeito de avisar o correio, tal. Uma hora as pessoas acostumam e pronto, né? Não pode ficar com 2 números, não é bom, tá? E olha, tá rolando água com limão, chá de alecrim, que delícia. Então, assim, é super importante manter essa entrada da casa, e a mesma coisa vale, por exemplo, para pintura de fora. Ai, tá tudo descascado, né? A pessoa passou cal. Cal é aquela alternativa mesmo quando você não tem como comprar um outro material. Então, sabe, tem coisas que pegam um pouco. Agora, ainda é preferível uma parede caiada, né, com cal, do que uma parede suja, descascada, né? O ideal mesmo é você passar uma tinta apropriada, né? Sempre pensar nisso, né? E então, assim, ter 2 números não é legal, não tenha, tá? Quanto à vibração do número, a gente pode falar sobre isso numa outra oportunidade, mas nesse momento, falando de Feng Shui, olhem muito para forma, tá? Inclusive, hoje em dia tem tantas opções bacanas para número de casa. Sabe que tem algumas cidades que o número da casa faz parte até da cultura da cidade? Eu vou te dar um exemplo. Buenos Aires, se você conhece Buenos Aires, o número das casas em Buenos Aires é a coisa mais bonitinha do mundo, né? Ele é meio elíptico, assim, meio oval, e tem um padrão. Como antigamente aqui em São Paulo era assim também, eram os números ou de placa de metal, né, azul e branco, se eu não me engano. Então era uma coisa padronizada, todo mundo tinha aquele número. Lá em Buenos Aires é uma coisa assim que parece uma cerâmica, é muito bonitinho. E em Montevidéu também é bem parecido, só que a forma deles é diferente, é retangular, né? Quer dizer, estou lembrando de Montevidéu, algumas outras cidadezinhas lá que eu conheci no Uruguai, eu não sei se é no Uruguai todo, mas assim, acaba fazendo parte até da cultura da cidade, né? Eu acho isso muito bacana. Então você pode, por exemplo, ter números em metal, mandar fazer um mosaico, inclusive se você precisar colocar, olha, a Valéria tá falando que a placa dela ainda é dessa antiga, azul e branca, muito bom.
né? Hoje em dia, sabe que tem antiquários que vendem essas placas? Eu acho isso super interessante, assim, né? Mas, enfim, então, agora, se você tem um número no portão e o outro numa parede, é o mesmo número, se os dois estiverem em ordem, tudo bem, tá? A gente está falando da mesma vibração, né? Agora, o que pega muito também é quando você tem duas vibrações diferentes e ainda normalmente aquele número antigo às vezes está meio judiado, né? E o novo está mais bonitinho, então por isso que deixa só o novo. Essas lojas assim como C&C, essas lojas de materiais de construção, eles têm muitas opções com números também, umas coisas bem bonitas, né? Aqui perto da minha casa tem uma loja, não sei se vocês conhecem, acho que só tem aqui na capital de São Paulo, chama Casa Tony. Eu tava vendo outro dia, eles têm uns números até exóticos, assim, sabe? Tem acobreado, dourado, bem interessante, assim, acho que vale a pena. Metal é uma coisa muito boa, assim, também, o metal atrai dinheiro. Então, assim, se você tá querendo, se a tua prioridade no momento é o financeiro e você tá querendo trocar o número da sua casa, bota os números em metal. Olha só, você vai se sintonizar com a energia do metal, né, que tem a ver com o dinheiro, tá? Mas assim, uma pessoa me perguntou: ah, Vanice, o que a gente faz quando tem um hospital na rua? Olha, essas curas são as coisas mais difíceis da gente fazer no Feng Shui, mas tem cura sim, tá? Uma das coisas que eu já vou falar agora, que é uma coisa fácil de se fazer, essa tem bem a ver com Feng Shui, assim, californiano, tá? Uma coisa bem clássica. Tem um talismã que chama baguá, tá? Não é aquele, não é o gabarito que você coloca em cima da casa para desenhar. É um talismãzinho mesmo, é uma peça. Eu só não mostro para vocês porque inexplicavelmente o meu baguá que ficava de fora da minha casa foi subtraído, sabe? Não sei porque alguém fez isso, mas aconteceu. Um dia eu acordei e ele não estava mais aí. E como a gente está com tudo fechado agora, eu tô com dificuldade para comprar. Mas assim, pode também comprar pela internet e tal. É que eu gostava muito do meu e ele é de uma loja na Liberdade, né? Lá vocês encontram. Então, o baguá é exatamente igual esse que a gente... o desenho geométrico, né? Os 8 lados, o octógono. Só que esse que fica na porta, ele tem também... Ele é todo desenhadinho também, e no meio ele tem, em geral, um espelho, e isso é muito bom. Naquela partezinha onde tem o yin e yang, eu vou depois mostrar para vocês, vou dar um jeito de mostrar uma imagem para vocês. Bem no miolinho dele, pense como se fosse uma flor, tá? Uma margarida. Onde tem aquele miolinho amarelo, esse baguá tem um desenho do Tao, que é o yin e yang, aquela partezinha branca que encaixa com a outra partezinha preta, né? Nesse lugar, ele costuma ter um espelho. E esse espelho, ele vai fazer o quê? Ele vai rebater, reverter todo tipo de energia que chegue até ali. Tá, é um espelhinho desse tamanhinho, tá? Ele tem um limite dele, mas é uma coisa boa. E o próprio desenho, a própria simbologia do baguá também sentir que é uma energia negativa, ele vai dar um jeito de barrar aquilo e aquilo não entra na sua casa, né? Então, é muito bom a gente ter esse talismã baguá, tá? Onde que ele costuma ficar? Isso pode ser em casa e pode ser em apartamento, tá? Ele vai ficar acima da porta da entrada. Então, tem o batente da porta.
para cima do batente, tá? Você calcula bem o meinho assim da linha da porta e um pouquinho mais para cima você posiciona esse baguá, tá? Tem uns muito bonitinhos que são desenhados no vidro, né? Tem umas coisas bem legais. Eu acho até que eu tenho um que é o que eu vou mostrar para vocês, ver se amanhã eu trago, que tá guardado, ainda de quando a gente dava aula presencial de Feng Shui. Eu tinha algumas coisinhas que a gente tinha tipo uma lojinha, assim, que os alunos gostavam de comprar as coisas e tal. Então, se eu tiver ainda, amanhã eu trago para vocês verem. Senão eu pego aqui no meu computador tal e mostro uma imagem para vocês verem, tá? O bom é que hoje em dia a gente consegue comprar tudo isso pela internet, né? Mas assim, vamos só para a gente fechar o assunto. Vamos dizer que da porta da entrada, não sei se vocês lembram, eu falei sobre isso ontem, né? A nossa porta da entrada, ela divide o mundo profano que está lá fora, né? É uma limitação em relação ao mundo sagrado que está para dentro da tua porta. Ó, Nani, você perguntou como chama e a Giovana já colocou embaixo, baguá, tá? Aproveita e anota aí, baguá talismã, porque é um enfeitinho, né? Que quando você fala em baguá, pode ser até a figura do baguá que a gente usa também para colocar sobre a planta baixa, né, da casa, tal. Então esse é um enfeitinho. Então a gente fala baguá talismã, tá? Muito bem. Então, tudo aquilo que você coloca no primeiro ambiente que a pessoa põe o pezinho para dentro da sua casa ou tá ali na porta, conta muito. Ontem a gente falou sobre o vestíbulo, vocês lembram? Então, esse vestíbulo, que é o famoso hallzinho que tem muito, meu apartamento, por exemplo, tem muita gente, tem, e tem gente que quando abre a porta já é a sala da pessoa. E é muito comum acontecer aquilo que eu falei para vocês, de ter um sofá de costas. Ou também, às vezes, acontece da pessoa abrir a porta e você dá de cara com uma parede. Eu falei isso ontem. Então, coloca uma arte bem bonita, sabe? Alguma coisa que a pessoa fale assim, uau, que lindo esse quadro, essa mandala, como eu vi que alguém colocou aqui, né? Tudo isso... Toda vez que tiver alguma coisa na entrada da sua casa que encanta a pessoa que está chegando, isso é bom. Sobe a energia. A pessoa se sente, sei lá, surpreendida, encantada, apaixonada e a energia sobe, sabe? Isso é legal. E também tem o efeito contrário, a pessoa dá de cara com uma parede bem na frente dela, um sofá de costas, ela fala, oi, tudo bem? Olha, só vim trazer isso, tô indo, obrigada, tchau, né? Ela não se sente acolhida. Então, o que você vai fazer? Tem alguém aí que abre a porta e já vejo a mesa de jantar. Feng Shui não gosta muito disso, né? Mas a gente fala depois um pouquinho sobre isso, quando eu quero fazer uma live só sobre salas, sala de estar e sala de jantar, tá? Então aí a gente vai falar sobre isso. Mas em relação ao sofá de costas, tem um truque que a gente usa agora, que é o seguinte, tem umas mesinhas que chama aparador, tá? Elas são pequenas, tem de vidro com ferro, tem de madeira. Eu gosto das de madeira bem coloridas, sabe? Tipo amarelinha, verdinha, branquinha, sei lá. E tem também umas pecinhas que parecem um rack, elas são mais baixinhas, né? E vamos supor, o teu sofá tá aqui, tá? A pessoa entra e dá de cara com as costas do teu sofá. Você vai posicionar esse móvelzinho bem aqui assim.
né? Gente, eu comprei um tarô novo para mim, olha que lindo, ele chegou antes de eu começar a fazer a live com vocês. Vocês gostam de latinha? Eu amo, né? Então eu comprei primeiro porque eu estava encantada por esse tarô, que foi indicação da minha amiga Titi Vidal, e segundo porque, né, a latinha conta muito também, adoro. Mas assim, então supondo que aqui seja o sofá de costas, tá? Você vai colocar, por exemplo, um aparadorzinho aqui. Em cima desse aparadorzinho, que é uma mesinha bem estreita, vocês sabem como é, né? Você vai colocar coisas bem bonitinhas. Mini plantas, tem umas coisinhas lindas agora. Mini plantas, porta-retrato, sabe? Coisa com cores, que cor é uma coisa que chama muito a atenção das pessoas, né? E você pode colocar, depende muito também por qual setor do Feng Shui entra a tua casa. Por exemplo, se for pelo setor do trabalho, é muito legal coisa em água, né? Às vezes uma folha de uma planta bonita na água, uma gérbera, um copo de leite, alguma coisa assim. Então você pode usar um vaso de vidro com uma flor ou planta dessas que vai na água. Mas a gente vai chegar lá ainda, tá? Elefante de costas para a porta da sala. Olha, a minha mãe tinha isso. Ela dizia que o elefante de costas dá sorte, né? Eu tenho um elefante também que eu ganhei de uma aluna minha super querida lá do Rio Grande do Sul. E ele tá no meu escritório e ele tá de costas para a porta, porque eu não vou desobedecer coisas que minha mãe falava, né? Então, dá sorte? E acho que dá mesmo, tá dando, tá? Então aí é diferente, né? O elefante é uma peça decorativa que tem alguma coisa que é bacana para você, né? Eu gosto também. E eu acho que não tem problema nenhum ele tá. Agora, se tem um Buda de costas para a porta, aí a pessoa fala, tem alguma coisa, né? Um Jesus, uma Nossa Senhora de costas para a porta. É estranho, né? Então, mas o elefante, eu acho que todo mundo sabe que tem essa crença que ele dá sorte e vai muito da intenção da pessoa, né? Se você fala assim, elefante, vou colocar você aqui de costas para a porta, faça favor de dar sorte para mim. Ele vai dar, com certeza, não é? Então, pessoal, e com isso a gente falou um pouco da importância que a pessoa ficar bem impressionada com aquilo que é uma fotografia da tua casa na hora que ela chega, que você abre a porta. Tem uma bicicleta com flores, está de costas. Cada coisa é uma coisa, né? Eu acho um charme uma bicicleta com flores. Adoro, tem uma pegada bem europeia, assim, né? Gosto. Eu tenho uma foto que eu fiz de um restaurante, assim, também com uma bicicleta que fica lá na entrada mesmo, com flores, acho uma graça. Adoro coisas assim, que não seriam para aquilo, mas que passam a fazer, sabe? Tipo, tem uma amiga que ela pegou uma escada de madeira, ela pintou a escada, ficou super legal, assim, colorida, e ela mantém a escada aberta com plantas. Nossa, acho tudo. Mas escada foi feita pra gente subir. Tá, ela não queria mais usar para isso, então ela deu um outro fim, né? E isso, aliás, acho que essa foto foi em Amsterdã mesmo, tá? Então fica muito legal isso. E que mais? E a pessoa também, ela precisa se sentir bem recebida. Então fica pensando o que tem na entrada da sua casa que a pessoa quando chega fala, ai, obrigada, ela se sente querida. O que pode ser? Pode ser um local para ela colocar a bolsa, a mochila, né? Os meninos, por exemplo, para quem tem namorado, tal, né, que chega, às vezes eles têm capacete de moto, eles têm uma mochila que eles carregam notebook e tal, né? Então, tem ali
um banco, uma sapateira, um móvel, alguma coisa para aquela pessoa poder tirar o que está incomodando ela, por exemplo, tá? Um lugar para ela deixar uma bolsa, uma chave, né? Pendurar um casaco. Tudo isso é muito legal. Existem cabides de madeira que não são caros, que vocês também podem pintar, fazer alguma arte, alguma coisa e deixar para receber as pessoas, né? Em lugares que são mais frios, né? Como o sul do país ou até alguns lugares fora do Brasil, isso é comum, porque as pessoas usam sempre um agasalho. Então você chega às vezes com uma capa, tá garoando, sei lá, nevando, você tá com um agasalho pesado, né? Olha aqui tem um canto para pôr os casacos e cachecóis. Que legal, Rosângela, onde você mora? Você mora no sul? Porque eu convivo, né, com minhas alunas lá no sul e isso é bem comum, assim, né? O pessoal, quem mora na Serra, por exemplo, né? Na cidade, ou em Gramado, ou na cidade do Bruno, da Patrícia, né? Nova Petrópolis, é super frio lá também, então as pessoas já têm esse hábito, né? Chegou, você já tem alguma coisa para tirar aquilo que está mais pesado. E é muito gostoso. E aquilo que eu falei ontem, se você gosta que entre sem calçado na sua casa, ofereça alguma coisa, sabe, gostosinha, engraçadinha, para a pessoa até escolher. É a Patiquara que mora na Noruega. Nossa, frio, hein? A Rosângela mora na Europa. Que delícia, Rosângela. Fala para mim que cidade que você mora. E como é que vocês estão aí de quarentena, né? Eu tinha em Beijing. Ai, que legal. Gente, que delícia estar conversando com vocês. É tão bom, né? A Rosângela... é verdade. Acho que você já tinha me falado uma vez uma live de numerologia, né? Ai, que bacana. Luxemburgo, que lindo. Um país assim tão pequenininho e eu não conheço ainda pessoalmente assim, mas a gente vê complicado, né? Quando eu faço aqui à noite, para vocês é madrugadão já, né? Agora a Isabela tá de boa, né? Lauro de Freitas, um calor gostoso, né? Tô vivendo em isolamento. Puxa vida. Mas vai passar, né? Tem que passar. Hoje já tivemos boas notícias da Itália, as coisas estão começando a melhorar, né? Da França também. Vamos esperar. Eu tô todo dia aqui vibrando muito por nós todos, né? Rosângela, quem sabe um dia ainda vou te ver aí, não é? Pois é, eu só tiro máscara quando eu falo com vocês aqui, porque se eu tiver que descer, pegar uma encomenda, qualquer coisa, gente, é com máscara mesmo, né? Tô louquinha para comprar uma de tecido bem bonitinha, porque eu adoro coisa colorida. Ai, a Thaís, Madrid por aqui. Ai, gente, Madrid, que coisa linda, eu amo de paixão, viu? Tô vibrando por todo mundo para vocês ficarem bem logo, né? Refeitos. Nossa, eu tava vendo hoje eu até comprei um HD para colocar todas as minhas fotos de viagem para eu ficar vendo assim quando eu tenho um tempo, que não é muito fácil, né? Porque assim, ontem até coloquei nos meus stories, não sei se vocês viram, acho que até tá ainda. É um memezinho do cara que usa a esteira para fingir que ele tá no aeroporto, né? Então ele coloca a mala assim, pega a mala. Aí, inclusive, foi uma amiga que mandou para mim esse meme, eu dei muita risada, falou, nossa, sua cara, né? E eu tô mesmo com muita vontade de viajar, né?
Giovana, ô Giovana, obrigada. Eu te dou sim, tá? Eu depois manda um story pra mim, um direct pra mim, e eu te respondo com o meu endereço, tá bom? Então, gente, tá travando um pouquinho, Rita. Então sai e entra de novo. A Rita gostou da minha foto hoje da Nossa Senhora fazendo pão, né? Que eu coloquei as historinhas do meu pai. Bom, gente, foi muito gostoso estar com vocês hoje. Tô amando esse café com Feng Shui, é um assunto que eu adoro. Que fazia bastante tempo que eu não fazia lives a respeito, tal. Trabalhar, a gente continua trabalhando sempre, né? Estamos fazendo meditação com a Juliana De Carli, que ótimo, isso é muito lindo. Então, Rosângela, e a Ju, acho que você sabe, né, que a Ju foi minha aluna de numerologia cabalística, mas não só por isso, eu tenho um carinho imenso por ela. E nós estamos combinando que no dia 21, olha, tá até chegando já. Dia 21, às 14 horas, horário aqui do Brasil, a gente vai fazer uma live. Olha só. Eu também amo o Ho'oponopono. Nossa, eu sou encantada. E a Ju é uma autoridade no assunto, né? Então vamos ver, mas depois eu aviso vocês dessa live, tá bom? Bom, gente, então amanhã a gente volta. Deixa eu até falar já para vocês o que eu vou falar amanhã. Olhe para a sua casa com olhos de Feng Shui. Então amanhã o nosso tema vai ser esse. A gente vai colocar os óculos do Feng Shui e vamos andar pela casa, assim, né, para prestar atenção no que tem. Nós estamos na entrada ainda, correto? Aí a gente já vai começar a caminhar pelos cômodos da casa, vou falar para vocês de algumas incorreções que existem, né? E é isso, e amanhã a gente tá aqui de novo. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, tá? O Vanice Responde hoje vai ser muito bom. Eu acabando aqui de vocês agora, eu tô organizando toda a minha aula, porque eu vou falar dos horários, lembra que eu falei? Das visualizações, né, de números duplicados, números espelhados, números sequenciais, tem um monte de coisa, né? E muito obrigada pelos beijos, retribuo para vocês todas, tá? Que o nosso Brasil né, não cresça muito nessa curva. Eu tô fazendo a minha parte, acho que todo mundo tá. E que vocês que estão em outro hemisfério, né, que já estão na nossa frente em relação a essa pandemia, que vocês encontrem, né, sempre esperança, fé, né, isso mesmo, vamos mandar Ho'oponopono pro planeta, tal, viu? Eu vou sim, vamos acreditar que sim, né? Muito obrigada, e amanhã, 15 horas, a gente tá aqui de novo, tá? Com chazinho, com cafezinho, tá bom? Um beijo, gente. Muito obrigada por estarem comigo hoje, tá bom?